Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais uma vez eu aqui, a terceira vez no mesmo dia, para a gente finalizar a lição 135 de Um Curso em Milagres, que diz: se me defendo, sou atacado. Essa lição é a lição mais longa do livro de exercícios, ela contém 4 páginas. Mas como a gente faz pela jornada, a gente faz essas lições pela jornada através do livro de exercícios do professor Kenneth Wapnick, a gente tem alguns parágrafos da lição, o professor Kenneth coloca um parágrafo da lição, comenta, traz passagens do livro texto, enfim, ele realmente faz um estudo profundo com a gente de tudo aquilo, tanto que está bem claro, ele aprofunda, como que está subentendido, ele esclarece para a gente, né? Então, com essas 4 páginas da lição, o professor Kenneth aprofundou tanto que ele trouxe mais 20. Então, foram 24 páginas nessa lição 135, por isso eu tive que fazer a parte 1, a parte 2 e agora a gente está indo para a parte 3. Então, é bem importante que você vá lá no vídeo da parte 1 da lição 135 e acompanhe desde o início, porque está bem importante essa lição. Bem importante, ela está nos ajudando muito a curar nossa mente, a nos voltar à consciência da nossa verdadeira identidade. Então, é importante que a gente faça, não perca nada, que a gente faça toda a lição sem perder nenhuma frase, certo? E, mais uma vez, a gente se conecta com Jesus, com o Espírito Santo antes de começar, a gente estabelece a meta da paz, para que esse estudo aqui, essa sala de aula, venha tudo para o propósito do Espírito Santo para nós, que é nos despertar do sonho do Filho de Deus. Para que a gente dê mais um passo em direção a nos voltar à nossa ciência novamente, da nossa identidade, que é espírito, que é mente. E então a gente sempre faz essa parada, essa respiração mais profunda, para a gente realmente entrar para essa sala de aula com Jesus e o Espírito Santo de mãos vazias e mente aberta, como eu sempre digo, né? Sem mais conceitos, sem mais crenças, e sim com aquela disponibilidade de aprender com Jesus o oposto do que a gente aprendeu toda a vida aqui, né? Então a gente faz uma transição, a gente troca de professor, a gente libera o professor ego e a gente vai para o professor Jesus, para o professor Espírito Santo. E para isso, para que essa cura da mente seja feita, é necessária a nossa disponibilidade, mesmo que seja pequena. Mesmo com um pouquinho de disponibilidade, o Espírito Santo faz o resto, mas a gente precisa ter essa disponibilidade. Então é assim que a gente entra para essa sala de aula, com essa disponibilidade de aprender o curso de Jesus com toda a honestidade do nosso coração, com toda a sinceridade do nosso coração, que a gente não quer mais ouvir o ego. Então seguimos da onde a gente parou, lá no finalzinho da parte 2. E Jesus tinha dito pra gente que a mente que planeja está se recusando a permitir a mudança. E aquilo que aprendeu antes vem a ser a base para as suas metas futuras. E agora a gente segue então que aquilo que aprendeu antes, Jesus está dizendo,
que aquilo que essa mente que planeja aprendeu antes venha a ser a base para as suas metas futuras. A sua experiência passada dirige a sua escolha do que irá acontecer. A gente tem medo também de mudança, né? E o medo mesmo original da mudança é o medo do ego, de que a gente mude de professor. Mas voltando aqui, a especificidade desse aprendizado passado não faz a menor diferença, o professor Kenneth está comentando. O que importa é que eu acredito que entendo a situação. Uma compreensão baseada apenas no passado, que determina minhas necessidades e problemas, e depois meus planos almejados em me voltar para essas preocupações. E não vê que é aqui e agora que está tudo o que precisa para garantir um futuro que não é como o passado. Esse parágrafo é da lição, então eu vou repetir. Jesus está nos dizendo que a mente que planeja, ela não vê que é aqui e agora que está tudo o que a gente precisa para garantir um futuro que não seja como o passado. Porque tudo que a gente planeja é baseado no passado. E depois a gente cai naquela de dizer, meu Deus, parece que o passado está se repetindo. Eu estou sempre numa repetição de padrão, de relacionamento, de chefe, de emprego, de situação financeira, de problemas de saúde. Porque a mente que planeja se baseia sempre no passado para construir o futuro. Mais uma vez, eu vou repetir o que Jesus está dizendo nessa lição. A mente que planeja não vê que é aqui e agora que está tudo o que precisa para garantir um futuro que não é como o passado, sem a continuidade de qualquer uma das velhas ideias e crenças doentias. A antecipação não desempenha nenhum papel, pois a confiança presente dirige o caminho. A frase aqui e agora é tirada da terapia de Gestalt. O professor Kenneth tá dando essa informação pra gente aqui. E eu não tenho muito conhecimento, aliás, nenhum, tá? Então, tem que ser conforme o que ele tá dizendo aqui, porque eu não vou poder me aprofundar, tá? E essa terapia de Gestalt floresceu nos anos 60, quando um curso em milagres estava sendo transcrito. Como o termo é usado no curso, aqui e agora significa um instante santo. Então quando ele diz aqui agora é instante santo, então quer dizer, a terapia de Gestalt usa o aqui e agora, né? E esse aqui agora que significa um instante santo, e não era o significado dos gestaltistas, então não é a mesma coisa, não tem o mesmo significado, tá? No instante santo eu escolho contra o pecado, culpa e medo do ego e, portanto, contra o tempo. Portanto, não existe experiência temporal do corpo, e então minha atenção volta para o mundo do tempo e do espaço, onde meu corpo parece estar. E ele está sem a carga do pecado, culpa e medo. Nenhuma culpa sobre um passado pecaminoso, nenhum medo sobre um futuro amedrontador.
Por isso, gente, no instante santo que Jesus chamou de aqui e agora, o instante santo é o instante em que a gente escolhe o Espírito Santo. E se a gente está escolhendo ouvir esse novo professor, ele é totalmente contrário à crença de pecado, culpa e medo. Então não tem nenhuma culpa aqui nesse instante. Eu, portanto, sou um vaso vazio através do qual o amor de Jesus flui. A continuidade de que ele fala é a unidade forjada pelo pecado, culpa e medo, passado, presente e futuro. No instante santo, eu não tenho medo do futuro, porque não há futuro. O passado se foi também. Gente, nas outras duas partes da lição 135 que eu já gravei, já tá no YouTube, tá no Instagram, eu citei e eu cito de novo. Aliás, eu já citei ontem na lição 134. Nós precisamos estudar o livro do professor Ken, Tempo, uma vasta ilusão. É muito importante porque ele traz muito isso para dentro dos exercícios e às vezes a gente ainda não tem a compreensão do que é o tempo. Da ilusão, na verdade, do que é o tempo, né? Mas assim, a gente só precisa agora, nesse momento, então, pensar que no instante santo, quando a gente escolhe o Espírito Santo, que a gente está escolhendo contra o pecado, a culpa e o medo, na verdade, a gente está escolhendo contra o tempo. Lembra que o tempo, ele tem a conexão causal, passado relacionado com pecado, presente relacionado com culpa, futuro relacionado com medo. Então, se eu estou no instante santo, onde eu não reconheço pecado, culpa e medo, também não há tempo. Então, como eu posso ter medo do futuro se não há futuro? O passado também se foi nesse instante santo, porque eu não me identifico mais com o pecado, como pecador. E tudo que eu conheço é o amor de Jesus que escolhi no aqui e agora, no instante santo. Que também não pode ser confundido com presente, não. O aqui e agora é o instante santo, onde a gente se identifica com a mente certa, com a mente do Espírito Santo, e a gente não se identifica mais com a insana e diminuta ideia de pecado, culpa e medo e separação. Voltando na lição, então, eu vou repetir a última frase para a gente poder seguir adiante. A antecipação não desempenha nenhum papel, pois a confiança presente dirige o caminho. Defesas são os planos que empreendes contra a verdade. Então, também, planejar, a mente que planeja é a mente que está achando que precisa de defesa e acreditando que é vulnerável. E isso nos remete à próxima lição, a 136, que diz que a doença é uma defesa contra a verdade. O princípio está presente de forma um pouco mais geral aqui, né? Defesas são os planos que empreendes contra a verdade. Então tá de maneira mais geral aqui. O plano do ego para a salvação, que já discutimos. Mas resumindo brevemente essas discussões prévias a essa lição 136, o ego nos diz para erigirmos defesas contra a culpa na mente como parte de seu plano secreto para nos manter acreditando em sua realidade. Uma realidade tão horrível que nossa única defesa é projetá-la e vê-la em outra pessoa. No entanto, o ego nunca nos diz que a culpa também é uma defesa,
protegendo nossos egos da verdade de quem somos como filho de Deus. A culpa também é uma defesa contra a verdade da nossa realidade como filhos de Deus. E o seu objetivo, né, dessas defesas, como o plano do ego contra a verdade, é o de selecionar o que aprovas e de ignorar o que consideras incompatível com as tuas crenças a respeito da tua realidade. Nós aprovamos qualquer coisa que reforce o fato de estarmos certos e Deus errado. Isso é, o filho se separou do seu Criador e assim seu pecado de especialismo é real. No entanto, enquanto nós alegremente mantemos nosso ser especial com a mesma alegria, damos o pecado a outra pessoa através da projeção. Portanto, aprovamos qualquer coisa que demonstre a culpa de outra pessoa e rejeitamos qualquer coisa que iria provar o oposto. Dizer que somos todos parte do Filho único de Deus, que não merece julgamento ou danação, é incompatível com o plano do ego de tornar nossa individualidade real, mas culpando outra pessoa por isso. Todas essas ideias são rapidamente negadas, rejeitadas ou desconsideradas. Exatamente. E o professor Ken, durante toda a lição, e Jesus durante toda essa lição, está falando de 1000 formas diferentes a mesma coisa. Por a gente ter acreditado no sistema de pensamento de pecado, culpa e medo do ego, a gente acreditou nessa ideia insana, nessa mentira, e doeu tanto acreditar nessa mentira, doeu tanto que a gente projetou esse pensamento para fora da mente, culpando outras pessoas por esse pecado, porque eu não aguento conviver com essa culpa. Só que o ego disse que se eu fizesse isso eu ia me livrar da culpa. Só que eu não me livro. Eu continuo com ela na mente. Mais uma vez, porque ideias não deixam sua fonte. Então, percebe? Percebe que água mole em pedra dura? Tanto bate até que fura? Jesus repete a mesma ideia de um monte de formas e a gente uma hora vai compreender, vai fazer sentido, vai clarear. Por mais que tenha um monte de ideias ainda em Um Curso em Milagres que a gente acha que é contraditória, que é estranha, que é esquisita, que a gente não consegue compreender, que a gente parece que não consegue entender, calma, vai clarear. Na hora certa, no momento certo para cada um, vai clarear. Mas o que fica é, de fato, sem significado. Vamos voltar lá para não ficar tão perdido? Então, o objetivo dessas defesas é o de selecionar o que aprovas e ignorar o que consideras incompatível com suas crenças, né? A respeito da tua realidade. Mas o que fica é de fato sem significado. Em outras palavras, o que permanece depois de desconsiderarmos a evidência que prova que Deus está certo e nós errados é a percepção de que o pecado é real, mas está em outra pessoa. Isso dificilmente é sem significado para nós, mas é para Deus. Para Deus não significa nada. Deus nem tomou conhecimento, né, do conteúdo do sonho do filho. Então é sem significado para Deus que não reconhece a separação, sem falar em nosso pecado. Mais uma vez, o que fica sem significado, então, pois a tua realidade
é a ameaça que as tuas defesas querem atacar, obscurecer, fragmentar e crucificar. O ego quer ameaçar a nossa realidade, nos fazendo acreditar no ataque, na separação, no pecado. Então, a ameaça real ao ego é o poder da mente do filho de escolher contra ele e a favor do Espírito Santo. A memória em nossas mentes divididas de quem somos como espírito, o Filho de Deus como ele o criou. Então, o ego sabe que, na verdade, a gente que deu o poder para ele e a gente pode tirar o poder dele a qualquer instante, a qualquer momento. É esse o pavor do ego. Então, ele nos engana e esconde. Só que lembra na outra lição que o professor Ken estava falando que, na verdade, a gente que escolhe ser enganado pelos políticos e tal, ele deu esse exemplo. Então, a gente que continua escolhendo ser enganados pelo ego. No momento que o tomador de decisões escolher que não quer mais ilusões, que não quer mais abrir mão da verdade para ficar com ilusões, o ego vai desaparecer. Assim, o ego nos diz... Licença, eu vou tomar uma água. Então, o ego nos diz que suas defesas de culpa e o corpo vão nos proteger da aniquilação de Deus como punição pelo nosso pecado. Então, de todas as maneiras, com tudo que é forma, o ego é bem complexo. Ele usa todos os tipos de forma para nos deixar inconsciente da nossa mente. Ele não revela que nossas defesas realmente nos protegem de reconhecer que podemos mudar nossas mentes e escolher a verdade em vez da ilusão. E o seguinte parágrafo está entre os mais mal compreendidos num curso em milagres. Pelo fato dos estudantes o usarem fora do contexto, ele tem sido usado para atacar a eles mesmos e a todos os outros. Olha como é importante essas partes assim que o professor Ken clareia pra gente, porque realmente, gente, e Jesus sabe disso. Sabe o que me deixa mais segura, mais leve, mais confiante, mais confortável? É que Jesus sabe em todas as armadilhas do ego que a gente vai cair. Então ele sabe que a gente passa a maior parte do tempo aqui sendo guiado pelo sistema de pensamento do ego. Então, estrategicamente, ele já deve ter feito tudo certo, tudo no lugar certo, contando com isso. E então, o professor Ken chega aqui e abre pra gente até as armadilhas que a gente cai. Então, vamos lá. Nesse parágrafo aqui, 18 dessa lição. O que deixarias, é uma pergunta que Jesus está fazendo, o que deixarias de aceitar se apenas soubesses que tudo o que acontece, todos os eventos passados, presentes e por vir, são gentilmente planejados por aquele cujo único propósito é o teu bem? O que deixarias de aceitar se soubesse disso? Que tudo é planejado pelo Espírito Santo para o único propósito que é o teu bem? Talvez tenhas entendido o plano do Espírito Santo de forma equivocada, pois ele nunca te ofereceria dor. Mas as tuas defesas não te deixaram ver a sua bênção maravilhosa brilhando em cada passo que jamais deste. Enquanto fazias planos para a morte, ele te conduzia gentilmente para a vida eterna. Agora vamos ver o que o professor Ken vai dizer aqui, que a gente caiu, né, nas armadilhas do ego e a gente acaba distorcendo as lições. A gente compreende mal por quê? Porque a gente está assistindo a aula
de Jesus com o ego. Então, o ego adora aplicar essa passagem para o específico, reforçando nossa especificidade e contradizendo a realidade. Não existe especificidade no céu. E se o Espírito Santo é a memória da não especificidade de Deus e do amor abstrato, não pode haver especificidade no Espírito Santo. E certamente também não em seu plano. O plano do ego desconsidera o que é incompatível com sua meta subjacente e preserva o que é. E qual é a meta do ego, né? É proteger o especialismo, mas projetar a responsabilidade por ele, pelo especialismo, em algo ou alguém mais, não em mim, né? Daí a necessidade do ego de tornar o específico real. E lá na lição 161, ela afirma que o ódio é específico. E assim o específico foi feito. Nós precisamos de um mundo de coisas específicas para podermos projetar nosso ódio inconsciente em outra pessoa, para que o pecado seja visto fora de nós. Um meio engenhoso de demonstrar a validade do plano é fazer com que o Espírito Santo, ou até mesmo o próprio Deus, esteja envolvido com o plano específico do ego para nos manter específicos. Assim, uma passagem como essa é facilmente tirada do seu contexto não dualista e usada para provar que o Espírito Santo tem um plano específico para mim, como um indivíduo específico. Aqui, assim como em outros trechos, a linguagem do curso parece sugerir tais especificidades porque Jesus fala conosco como os indivíduos específicos que acreditamos ser. Como na passagem do capítulo 25, Jesus diz: no entanto, ele, a unicidade dentro de nossas mentes, tem que usar uma linguagem que essa mente possa compreender na condição na qual ela pensa que está. Então, na verdade, a gente acredita que Jesus está falando com a Ana, né? Jesus fala conosco, portanto, na linguagem dualista, né? De especificidade, pois a dualidade é a condição específica na qual pensamos viver. Mas conforme subimos a escada da salvação, percebemos que nossa realidade não é o indivíduo específico amado por Deus, mas uma parte do Filho único de Deus, não específico. O plano do qual Jesus fala, similar ao plano maior estabelecido para o bem de todos, é a expiação. O plano do Espírito Santo para corrigir o plano de separação do ego. A gente continua acreditando na especificidade, acreditando na individualidade, no especialismo. Jesus tem um plano para mim, para Ana. E isso é distorcer totalmente a linguagem de um curso em milagres, distorcer totalmente a linguagem não dualista pura de um curso em milagres dentro da mensagem de Jesus. Na verdade, o Espírito Santo não tem um plano, assim como Deus também não tem. Porque se de verdade, eu nem tô lendo mais aqui, gente, depois a gente segue, mas pensa comigo, de verdade, se o Espírito Santo, ou Deus, ou Jesus, tivesse um plano, um propósito para mim, Ana, para você, João, para você, Maria, ele não estaria dando realidade para esse sonho aqui? Então não há plano. Vamos ver o que o professor Kennedy está falando aqui. Se houvesse um plano, teria que haver um problema real a ser desfeito. Então, é isso que eu senti, só que eu não sabia falar.
O que tem que ser desfeito é meramente nossa crença equivocada de que existe um problema, separação e pecado. Assim, o plano do Espírito Santo desfaz o plano do ego de inventar um problema para que busquemos uma solução, mas não encontremos uma solução para esse problema, né? O busque, mas não encontre. Para refrescar nossas memórias, o plano do ego é manter a individualidade do filho, defendendo-se para que o filho jamais mude sua mente em relação a ele. É por isso que o plano de expiação do Espírito Santo reflete a unicidade do céu, que torna a separação algo impossível. O próprio fato da memória da nossa realidade como Cristo estar na mente corrige o sistema de pensamento do ego de separação de Deus. Individualidade e unicidade não podem coexistir mais uma vez. Se o Espírito Santo é a memória da perfeita unicidade, nossa identificação com sua amorosa presença desfaz o ego. É só a gente se identificar com a amorosa presença do Espírito Santo. Só isso por si mesmo desfaz o ego. Então, não precisa de plano. Percebe? Percebe por que não existe plano? Nem do Espírito Santo, nem de Deus. A gente só precisa desfazer as nuvens ilusórias de pecado. Em outras palavras, nada é feito para contrariar o plano do ego, exceto aceitar quietamente a presença da verdade. Em uma passagem importante que já consideramos, lemos sobre esse processo de desfazer que não faz nada. No capítulo 28. O milagre nada faz. Tudo o que ele faz é desfazer. E assim anula a interferência daquilo que foi feito. Ele não acrescenta, apenas tira. Também tem aquela passagem introdutória de Um Curso em Milagres, né? Que o curso não é para que a gente aprenda o significado do amor, e sim para que a gente elimine as barreiras que nos impedem de ver que o amor é a nossa natureza, nossa verdadeira identidade, né? É só remover as barreiras, que a verdade está lá. É por isso que, então, ele diz que não acrescenta nada, apenas tira. O milagre não acrescenta nada, ele apenas tira as montanhas e as barreiras de ilusão, né? Que estão encobrindo a verdade. É por isso que o plano do Espírito Santo não é específico. Sua presença amorosa da verdade em nossas mentes é o desfazer do ego. O plano do Espírito Santo, então, é que o chamemos conforme atravessamos os planos específicos de especialismo do ego, pedindo ajuda para olhar de forma diferente para nossos relacionamentos especiais. É a isso que uma lição posterior se refere como o roteiro da salvação, lá na lição 169. E o texto nos diz que o ego fala primeiro. Ele sempre é o primeiro a falar. E ele é sempre o primeiro e ele está sempre errado. E o Espírito Santo é a resposta. O ego falar primeiro é seu plano para tornar o sonho real e nos impedir de jamais voltarmos para casa. Esse é o seu roteiro, projetado no mundo temporal e espacial, que é a manifestação desse plano atemporal,
de manter a separação intacta e a nós em um perpétuo estado sem mente. O plano do Espírito Santo é simplesmente olhar com a ajuda de Jesus para o que estamos fazendo em nossas vidas e como isso preserva nosso especialismo. Portanto, enquanto nós fazemos planos para a morte, o plano final do ego, pois a culpa merece a punição final, o pensamento da vida eterna permanece conosco. O propósito específico de um curso em milagres, para não dizer desses exercícios, é nos ajudar a escolher esse pensamento eterno e amoroso, que é aquele pensamento na nossa mente, o nosso tomador de decisões que escolhe pensar e ter a visão com a mente, né? De que a vida eterna permanece conosco, porque somos mente, somos espíritos e Deus nos fez como Ele mesmo, eternos. A tua confiança atual no Espírito Santo, Jesus nos diz, é a defesa que promete um futuro imperturbado, sem nenhum traço de pesar e com uma alegria que cresce constantemente, enquanto essa vida venha a ser um instante santo, estabelecido no tempo, mas ocupado apenas com a imortalidade. Assim como nos primeiros capítulos do texto, Jesus joga com o conceito de defesas psicológicas e sua utilização de mecanismos inexistentes contra o problema inexistente da culpa, dessa forma tornando a separação real. A expiação também é uma defesa, mas uma defesa curativa. E Jesus nos diz, no capítulo 2, tu podes defender a verdade assim como o erro. Os meios são mais fáceis de serem compreendidos depois que o valor da meta está firmemente estabelecido. A questão é saber para que isso serve. Lembra daquela pergunta que a gente faz? Para que isso serve? A expiação é a única defesa que não pode ser usada destrutivamente, porque não é um instrumento feito por ti. A expiação. A expiação torna-se a única defesa que não é uma espada de 2 gumes. A expiação só pode curar. Em um curso em milagres, portanto, 2 tipos de defesa são descritos. A do ego, que torna a culpa real e depois luta para nos proteger através da projeção, e a do Espírito Santo, que simplesmente nos lembra de que a verdade é verdadeira e a ilusão é ilusão. Essa última defesa é resumida na 3ª lição já mencionada do Espírito Santo. Ser vigilante apenas por Deus e por seu reino. Unidos a todos, nós gentilmente sorrimos com Jesus diante do ego, e isso constitui nossa defesa. Assim, Jesus usa uma palavra com conotações decididamente egóicas, mas com um significado totalmente diferente. Não deixes que outras defesas, senão a tua atual confiança, dirijam o futuro. E essa vida venha a ser um encontro significativo com a verdade que só as tuas defesas poderiam querer ocultar. Estritamente falando, a verdade não é possível nesse mundo, pois ela não pode estar presente na irrealidade. No entanto, o seu reflexo pode. Jesus está sempre falando também num curso em milagres, né? Que a gente pode ter vislumbres e reflexos do céu aqui
no instante santo, no perdão. Então, seu reflexo pode, né? Reflexo da verdade pode ser visto através do perdão, que desfaz as ilusões do ego, especificamente seu sistema de pensamento de pecado, culpa e medo, passado, presente e futuro. Nós nos unimos a Jesus e seu amor no instante santo. É isso, no qual não existe separação. Tudo o que fazemos então flui desse amor. É o significado da passagem que diz: não deixes que outras defesas, senão a tua atual confiança, dirija o futuro. Enquanto virmos a nós mesmos como indivíduos especiais, nossa experiência será de uma pessoa específica chamada Jesus, falando especificamente a nós, a mim, Ana, e me dando uma orientação específica. A maioria dos estudantes de um curso em milagres passa por um período assim. Conforme você sobe a escada, no entanto, entende que o que é importante não é a orientação específica que recebe, mas a experiência não específica do amor de Deus. Uma vez que você tiver essa experiência, não poderá haver interesse no específico, nem preocupação em relação ao futuro. No instante santo, o lugar do amor abstrato, não existe futuro. Portanto, orientação específica é supérflua. O que devo fazer amanhã? Qual emprego devo assumir? O que me faria feliz no futuro? Pois, uma vez identificado com o amor de Jesus, sua culpa passada, aflição presente e medos futuros, todos desaparecem. Isso é liberdade, isso é liberação, isso é libertação. Não é, gente? Não dá um alívio isso? Bem, isso não significa, como já discutimos antes, que você não vá fazer planos. Pessoas normais fazem planos, mas quando o amor é sua identidade, planejar é algo feito sem esforço, ansiedade ou tensão, ou tampouco medo. Você faz qualquer coisa que seja mais amorosa para você e para as pessoas ao seu redor. Uma vez que você habita um mundo de tempo e espaço, seu comportamento, em alguns momentos, tem que envolver planos. No entanto, sua fonte é o mundo sem culpa do instante santo. Quando sua atenção volta para o mundo, como explicado na lição 184, isso acontece com a presença amorosa e repleta de luz de Jesus ao seu lado. Essa luz e amor informam que tudo o que você faz, presente e futuro, e seu planejamento não é para aliviar a ansiedade ou resolver problemas específicos, mas é a extensão natural do amor, conforme ele se expressa em um mundo de tempo e espaço. Assim, essa vida se torna um encontro significativo com a verdade. Vamos voltar na lição, porque esse comentário do professor Ken foi bem longo, daí quando acontece isso a gente esquece do último parágrafo da lição, né? E Jesus estava nos pedindo, então, não deixes que outras defesas, senão a tua atual confiança, dirija o futuro. E essa vida venha a ser um encontro significativo com a verdade, que só as tuas defesas poderiam querer ocultar. Sem defesas, tu vens a ser uma luz que o céu, com gratidão, reconhece como a sua própria luz.
Quando você deixa de lado a necessidade do ego de proteger a si mesmo, nossa individualidade e especialismo, o que resta é a luz do céu, que a escuridão das nossas defesas tenta ocultar. Mas ao removermos os véus, a luz brilha através da nossa consciência para abraçar a filiação. Ela te conduzirá pelos caminhos designados para a tua felicidade, de acordo com o antigo plano que começou com o início dos tempos. Jesus não está falando sobre um plano específico, mais uma vez, envolvendo você se tornar um professor celebrado ou uma pessoa santa, ou iniciar um grupo onde todos vão adorar a você e uns aos outros. O plano antigo da expiação, iniciado no instante em que a separação pareceu acontecer, é a memória de Deus que veio conosco ao começarmos nosso sonho, com o início dos tempos. Enquanto nos identificarmos como indivíduos específicos, nossas mentes vão traduzir os ensinamentos abstratos de um curso em milagres, para não mencionar o amor abstrato de Deus, em algo específico. Quando está muito longas as frases do professor Kenneth, às vezes fica meio confuso, né? Então, enquanto a gente se identificar como sendo indivíduos específicos, especiais, né? Nossas mentes vão traduzir os ensinamentos abstratos de um curso em milagres como se fosse algo específico. Isso quer dizer que enquanto a gente se identificar como um indivíduo específico e especial, só pode ser que eu estou seguindo o professor ego. E aí eu estou pegando um curso em milagres e estudando com o professor ego. Então, é óbvio que eu vou interpretar o abstrato que Jesus está falando como se fosse algo específico para mim. E eu já estou longe da verdade. Na verdade, existe um plano específico para mim. A vida do meu ego de relacionamentos especiais, na qual todos são percebidos como pecadores e vitimadores, enquanto eu e aqueles com quem me identifico permanecemos a vítima inocente. Com a ajuda de Jesus, olho para o plano do ego de forma diferente. Em outras palavras, o plano do Espírito Santo é aquele que eu fiz, o currículo dos meus relacionamentos especiais, visto através da visão do Espírito Santo que é misericordiosa. Visto sem julgamento, meus relacionamentos são curados. Esse plano antigo de expiação é, portanto, nossa função especial de perdão. Se é que tem algum plano, tem que ser essa função especial de perdão, descrita na seguinte passagem do capítulo 25. Tal é a benigna percepção do Espírito Santo do especialismo, o uso que o Espírito Santo faz do que tu fizeste para curar ao invés de ferir. Então, o Espírito Santo pega nos nossos relacionamentos especiais, que seriam para ferir, e cura nossos relacionamentos especiais, para que eles se tornem um propósito para o nosso despertar, para a realidade da nossa unicidade. A cada um, ele dá uma função especial na salvação que só ele pode desempenhar. Um papel somente dele. Nem o plano se completa enquanto ele não encontra sua função especial e não cumpre a parte que lhe é atribuída para fazer com que ele mesmo seja completo dentro de um mundo onde reina a incompleteza. E aqui voltamos para a lição. Os teus seguidores
unirão as suas luzes à tua, e ela aumentará, até que o mundo seja iluminado com alegria. E os nossos irmãos, com contentamento, deixarão de lado as suas incômodas defesas, que em nada lhes foram úteis e só podiam aterrorizar. Essa é outra expressão do tema repetidamente mencionado no curso, a unicidade do Filho de Deus. Não pode haver separação quando você escolhe Jesus como seu professor, porque seu amor em si mesmo expressa essa unicidade. O mundo é salvo naquele instante e você se torna como Jesus. Uma luz da verdade brilhando através de toda a filiação. Esse é o significado de seguidores. Não pessoas que se penduram em cada palavra sua e o adoram no seu altar, mas aqueles que vão fazer a mesma escolha que você fez, a mesma escolha que Jesus fez. Jesus também fala de toda a filiação, unida como uma mente e luz, conforme sua mente muda da escuridão para a luz. Jesus chega aqui nesse parágrafo 21 da lição, pedindo pra gente assim: vamos antecipar esse momento hoje, com confiança presente, pois isso faz parte do que foi planejado para nós. Estaremos certos de que tudo o que precisamos nos é dado para a nossa realização no dia de hoje. Não vamos planejar como será feito, mas reconhecemos que o fato de nos despojarmos de todas as nossas defesas é tudo o que é preciso para que a verdade desponte com certeza sobre as nossas mentes. Enquanto acreditamos que somos corpos específicos com necessidades específicas, estamos no primeiro degrau da escada. Além disso, ao descrever essa escada em A Canção da Oração, Jesus nos diz que sempre que pedirmos coisas específicas ao Espírito Santo, pedir a partir da necessidade, refletiremos essa posição da escada, do degrau da escada. Ao subirmos a escada, nos identificando cada vez menos com o corpo e cada vez mais com a mente, percebemos que a única necessidade é escolhermos o professor certo que vai nos levar para casa, gentilmente nos ajudando a despertar do sonho aterrorizante do ego e a nos lembrar de que nunca deixemos verdadeiramente a casa do Pai. Todos compartilham essa necessidade, que nos unifica como um único filho, atendendo a essa necessidade para nós mesmos. O despertar brilha da mente da filiação, alegremente abraçando a todos nós em sua paz gentil. Então, sempre que fores tentado a empreender uma jornada inútil que te conduzirá para longe da luz, lembra-te do que realmente queres e dize: o Espírito Santo me conduz a Cristo. A que outro lugar iria eu? Que necessidade tenho eu, senão de despertar nele? O Espírito Santo, essa parte aqui, mais um golinho d'água. Essa é uma parte que eu não sei se está no capítulo 13, porque me parece separado. Mas o professor Kenneth não colocou nada aqui, então pode ser que seja também do capítulo 13 eu tô sem o livro aqui agora, gente, para olhar. Essa oração, né, que Jesus diz pra gente fazer, que sempre que a gente for tentado a empreender uma jornada inútil
que vai nos conduzir para longe da luz, para um lugar de perda da paz, a gente faz isso. Que o Espírito Santo me conduza a Cristo, né? Pode ser que esteja no capítulo 13 também, assim como esta passagem aqui. O Espírito Santo te ensinará a despertar para nós e para ti mesmo. Para nós, para a filiação, para toda a filiação. Essa é a única necessidade real a ser preenchida no tempo. Salvar-te do mundo consiste apenas nisso. A minha paz eu te dou. Jesus está dizendo isso para nós. Ele diz: a minha paz eu te dou. Toma-a de mim, trocando-a alegremente por tudo que o mundo tem te oferecido só para tomar de volta. E nós a espalharemos como um véu de luz através da face triste do mundo, na qual escondemos nossos irmãos do mundo e o mundo deles. Mais uma vez, enquanto nos identificarmos com nossa existência individual, a mente vai traduzir para o específico nossa necessidade pelo professor de perdão. Nada está errado com isso, mas o equívoco acontece quando pensamos que isso é tudo que existe. Pois então nunca iremos passar dos 2 primeiros degraus da escada. O que terá acontecido, que em certo sentido nos deixa pior do que antes, é termos tornado esse sonho ainda mais real. Porque agora o próprio Jesus está nos ajudando a encontrar um sonho mais feliz aqui, no qual todas as necessidades especiais são atendidas. Por outro lado, se virmos o atendimento das nossas necessidades como uma fase de transição que leva a uma experiência muito maior, não ficaremos aprisionados na teia do ego. Na verdade, teremos pavimentado o caminho para que a verdade alvoreça em nossas mentes. E aqui Jesus já começa a pedir que a gente, durante 15 minutos, por 2 vezes hoje, que a gente descanse de planejamento sem sentido e de todo pensamento que impede a verdade de penetrar em nossas mentes. Planejamento sem sentido significa resolver um problema que é inexistente, que é o motivo pelo qual ele é sem sentido. Jesus não está dizendo que você não deveria fazer planos. Não posso reiterar isso com frequência suficiente, o professor Ken está dizendo para nós. Nem que não deve ter pensamento sobre o futuro. Mais uma vez, não é isso. A gente não pode distorcer de maneira nenhuma tanto as palavras de Jesus quanto do professor Kenneth. No entanto, quando seus planos estão cheios de tensão, medo, culpa e ansiedade, você se torna envolvido em um planejamento sem sentido, tentando se defender contra o problema da culpa que não existe. Como então a verdade da impecabilidade pode entrar? Então a gente já sabe, se a gente está planejando qualquer coisa, mas esses planos estão cheios de tensão, medo, culpa, ansiedade, até mágoa, sentimento de vitimação, não importa. Qualquer pensamento que nos deixe transtornados, que esse planejamento nos tire a paz, a gente tem que dar um passo atrás com Jesus, pedir que Ele nos mostre a verdade ali e que nos ajude a decidir com Ele o que a gente deve fazer na forma, mas não de maneira específica, não querendo resolver um problema específico, e sim nos ajudando a remover as barreiras de ilusão, as barreiras de mentira que estão sob as cenas, que estão na frente das cenas que nos impede de ver a verdade,
Então a gente pede algo generalista, porque daí a gente resolve tudo com muito mais facilidade, sem tensão. Se a gente especifica, muitas vezes a gente pode até ter a resposta, mas é para resolver uma coisinha aqui. Aí você dá outro passo, já tá cheio de problema de novo. Então por isso que a gente dá um passo atrás com Jesus e a gente pede nada específico, mas algo geral, né? Que é Jesus nos ajudar a remover os bloqueios que nos limitam. Mais um parágrafo, uma frase aqui da lição, que Jesus pede que hoje então, ele diz, hoje então vamos receber ao invés de planejar, para que possamos dar ao invés de organizar. Qualquer organização que fazemos vem depois de primeiro termos recebido o amor que escolhemos. Não é, obviamente, que Jesus vá nos dar seu amor. Ele está sempre presente. Nós que vagamos para longe dele e, portanto, precisamos voltar para aceitá-lo. Ainda mais ao ponto, o amor alvorece em nossas mentes por si mesmo, conforme removemos as teias de sono que mantêm nossos olhos fechados pela culpa e pelo medo. De novo na lição, Jesus diz que e algo nos é dado verdadeiramente ao dizermos: se eu me defendo, sou atacado. Mas despojando-me de todas as defesas, serei forte e aprenderei o que as minhas defesas escondem. Desnecessário dizer, o professor Kenneth fala, minhas defesas escondem a verdade. Então, assim, quando a gente estiver planejando qualquer coisa e a gente estiver transtornado, com medo, enfim, ansioso, a melhor coisa a se fazer é dizer essas palavras que Jesus nos colocou aqui nessa lição. Se eu me defendo, sou atacado. Mas, despojando-me de todas as defesas, serei forte e aprenderei o que as minhas defesas escondem, porque elas escondem a verdade. Nada mais do que isso. Se houver planos a serem feitos, eles te serão comunicados. Esse Jesus é incrível. Ai, ai. Se houver planos a serem feitos, eles serão te comunicados. Ponto. Simples assim. Mais uma vez, Jesus não está dizendo para não fazermos planos. Nem ele quer dizer que você vai ouvir uma voz provendo informação específica. Isso poderia acontecer, mas o cerne da experiência é um saber que é a coisa mais amorosa a se fazer. Conforme você progride em seu trabalho com o Curso em Milagres, vai ser cada vez mais capaz de discernir entre o que é verdadeiramente amoroso e o que é especialismo. Pois com muita frequência, nossos pensamentos e atos amorosos disfarçam um ódio subjacente. Talvez não sejam os planos que pensava serem necessários, Jesus nos diz, né? Aqui. Então, a gente vai aprender, né? Que as nossas defesas, o que as nossas defesas escondem, que é a verdade, né? E nada mais do que isso, dizendo que se tiver planos a serem feitos, eles nos serão comunicados, mas talvez não sejam os planos que pensava serem necessários. Porque a gente sempre pensa que a gente precisa, o que a gente pensa que a gente não precisa de verdade, né? Porque é o ego que está dizendo que a gente precisa daquilo. Então, talvez não sejam os planos que pensava serem necessários ou as respostas,
para os problemas específicos que pensavas estar enfrentando. Jesus não falou específicos, eu que falei aqui agora de tanto o professor quer falar, né? Ai, gente, deu frio, tem que botar jaqueta. De novo. Então, Jesus diz, né, que pode não ser as respostas que a gente estava esperando, né? Para os problemas que a gente pensava estar enfrentando. Mas são respostas para um outro tipo de pergunta, que permanece sem resposta e precisa ser respondida até que a resposta com R maiúsculo, enfim, venha a ti. Essa é uma referência à última pergunta não respondida. Eu quero ver o que tenho negado, porque é a verdade. É uma pergunta lá do capítulo 21. Então, assim, esse último parágrafo é uma referência à última pergunta não respondida. Então, volta aí, tá? E é uma pergunta, né? Eu quero ver o que tenho negado, porque é a verdade? Nós tememos a verdade, e então nos defendemos contra ela. Jesus explica que dizer sim àquela pergunta significa que não dissemos não. Significando que preciso olhar para o sistema de negação do ego e dizer: não quero mais isso. Não quero mais negar a verdade, né? Preciso olhar para as minhas defesas e dizer que elas não vão me trazer felicidade e paz, pois não são a verdade. Quando eu digo não ao ego, que é o que olhar com Jesus significa, olho para ele, para o ego, sorrio gentilmente e rejeito sua oferta. Ou suas ofertas, né? Não é que eu queira a verdade, mas que não quero mais a ilusão. Gente, é um processo, né? Não é que a gente queira mesmo a verdade já, né? Mas pelo menos a gente não quer mais a ilusão. É um grande passo. Assim, o caminho é limpo para que a resposta venha. Lembre-se, não é que a resposta venha a nós, mas nós vamos até a resposta. Muito de Um Curso em Milagres é escrito dessa forma para refletir nossa experiência de que a resposta realmente vem. Uma das grandes orações cristãs tem sido: Senhor Jesus, venha. O livro da Revelação, de fato, termina com essa oração. No entanto, mais uma vez, na verdade não é que Jesus vem até nós vamos até Ele. Para resumir, nós vamos até a resposta por olharmos para o sistema do ego e dizer que cometemos um equívoco e não queremos mais a dor que ele nos trouxe. Todas as tuas defesas, voltando mais uma vez para a lição, todas as tuas defesas têm tido como objetivo não receber o que receberás hoje. E na luz e na alegria da simples confiança, não poderás deixar de perguntar a ti mesmo por que razão jamais chegaste a pensar que precisava ser defendido da liberação. Uma vez que escolhemos Jesus como nosso professor, será inconcebível pensar que uma vez pudemos pensar que o ego era mais sábio do que ele, mais sábio que Jesus, né? O céu nada pede. É o inferno que faz exigências extravagantes de sacrifício. Tu não estás desistindo de nada nesses momentos de hoje, quando te apresentas indefeso ao teu Criador,
tal como realmente és. Essas linhas são particularmente notáveis à luz da crença de muitas espiritualidades, de que Deus pede coisas específicas de nós. Isso reflete o relacionamento original especial do ego com Deus, no qual temos que pagar a Ele para nos proteger da sua ira. Assim, eu pago o dízimo na sua igreja, ou sofro e me sacrifico na minha vida. De uma forma ou de outra, tenho que obedecer aos seus mandamentos, abrir mão do meu tempo e adorá-lo em sua casa sagrada. Essa estranha noção é baseada na realidade do pecado, pelo qual Deus exige pagamento. A verdade, no entanto, é que tudo o que o céu pede, entre aspas, porque na verdade não pede nada, é que despertemos do sonho que nos disse que nós saímos de casa. A teologia do sacrifício vem do inferno do ego e não tem nada a ver com Deus. Ele lembrou-se de ti, Jesus fala, né? Deus lembrou de ti. Hoje nos lembraremos dele, pois esse é o momento da Páscoa na tua salvação, e tu te erguerás novamente do que parecia ser a morte e desesperança. Incidentalmente, isso não foi escrito na época da Páscoa, mas no fim do inverno. Em Um Curso em Milagres, a ressurreição não tem nada a ver com o corpo físico, uma conexão que o ego abençoa. Isso explica a necessidade do mito cristão se focalizar na crucificação e ressurreição de Jesus, dessa forma confirmando que o pecado e o corpo são reais. A verdadeira ressurreição, como compreendida no curso, é nosso despertar do sonho de morte da mente. Como Jesus explica no Manual de Professores, muito simplesmente, a ressurreição é a superação ou domínio da morte. É um novo despertar ou um renascimento, uma mudança da mente a respeito do significado do mundo. É a aceitação da expiação para si mesmo. É o fim dos sonhos de miséria e a feliz consciência do sonho final do Espírito Santo. É o reconhecimento das dádivas de Deus. Nós, portanto, olhamos para a crucificação do ego, o sonho de dor, sofrimento e morte e dizemos não. Essas não são as dádivas que eu quero. Uma dádiva assim nos permite segurar a mão de Jesus e caminhar para fora do sonho e desesperança para a esperança. O significado da ressurreição e renascimento. Dentro do sistema do ego, é claro, não existe esperança, apenas morte. A próxima sentença se refere ao fim do parágrafo 10. Não curas, apenas eliminas a esperança da cura, pois falhas em ver aonde a esperança tem que estar para ser significativa. Ele está repetindo, está voltando lá no fim do parágrafo 10 da lição, né? Que ele diz que a gente não cura, apenas elimina a esperança da cura, porque a gente falha em ver aonde a esperança tem que estar para ser significativa. Então, quando tornamos algo real por planejar, ajudá-lo, salvá-lo ou protegê-lo, o corpo, né? Negamos a única esperança que existe, o poder de escolha da mente. O fim da lição, assim, nos leva de volta ao pensamento original de desesperança, no qual o corpo era real e tinha necessidade de ser salvo. Assim, é importante não ver o Espírito Santo estando especificamente conosco no mundo. Como discutimos acima, essa crença inicia nossa subida da escada, mas não queremos permanecer nesses degraus iniciais nem um pouco a mais do que o necessário, né? A
cura repousa no Espírito Santo porque ele está na mente, lembrando-nos de escolher outra vez. Assim, nossa verdadeira esperança reside no poder de nossa mente de tomar decisões e escolher contra o ego e a favor do Espírito Santo. E Jesus diz aqui na lição: agora a luz da esperança renasce em ti, pois agora vens sem defesas para aprender o papel que te compete no plano de Deus. Lembre-se, diz o professor, as defesas sempre se focalizam no corpo, um dos temas principais dessa lição. Quando nos tornamos sem defesas, é porque subimos a escada o suficiente para nos identificar menos com o nosso ser físico especial e mais com o pensamento de amor na mente, que é a nossa identidade. Assim, cumprimos nossa parte dentro do plano de aprender a aceitar a expiação por perdoarmos nossos relacionamentos especiais. Essa mudança não tem nada a ver com comportamento externo, mas com a mudança de professores em nossas mentes, mais uma vez, que nos permite perdoar em vez de condenar. E agora Jesus nos pergunta: que pequenos planos ou crenças mágicas ainda podem ter valor quando recebeste a tua função da voz do próprio Deus? E para afirmar mais uma vez, nossa função não é específica, pelo menos não de forma comportamental. Ela é experimentada de forma específica. Mas a única parte específica da nossa função é perdoar nossos relacionamentos especiais. É um processo que acontece em nossas mentes, onde Jesus está. Então Jesus pede que a gente não tente moldar esse dia como acredita ser mais benéfico para ti. A forma em que você acredita que esse dia será mais benéfico para você é se suas necessidades de especialismo forem atendidas. Portanto, não apenas como uma prática contínua dessa lição, mas de cada lição, todos os dias, tente ficar ciente do plano secreto do ego para proteger sua individualidade contra sua mente, por escolher contra ela. O plano que diz que eu quero existir, tornando alguém mais responsável por isso. Assim, você vê a causa da sua infelicidade fora de si mesmo, além da verdadeira correção. Voltar aqui, deixa eu voltar. Então, tenta não moldar esse dia, Jesus nos diz, né? Tenta não moldar esse dia como acredita ser mais benéfico para ti, pois não podes conceber toda a felicidade que vem a ti sem o teu planejamento. Aprende hoje, e o mundo inteiro dará esse passo gigantesco e celebrará a tua Páscoa contigo. Ao longo do dia, à medida que pequenas coisas tolas surgirem para erguer a tua defensividade e para te tentar a te engajares em tecer planos, lembra-te que esse é um dia especial para o aprendizado. Jesus termina essa lição, como geralmente faz, pedindo a você para praticar durante o dia. Sempre que se sentir tentado pelo medo de perder sua identidade especial, perceba o problema e observe como você se defende contra sua perda potencial, tecendo pequenos planos de proteção. Você luta para convencer a si mesmo e aos outros de que esse ser especial é importante, mobilizando aliados para assegurar seu status especial. Mais uma vez, o foco de Jesus não está no planejamento comportamental diário, que é necessário para a sobrevivência, mas no conteúdo de tal planejamento, na mente. Como que estão os nossos pensamentos? Lutar para preservar sua individualidade por controlar a ansiedade, não por removê-la.
Então nós reconhecemos nossa lição dizendo: essa é a minha Páscoa, quero mantê-la santa. Não me defenderei, porque o Filho de Deus não precisa de nenhuma defesa contra a verdade da sua realidade. Escolher Jesus como nosso professor nos permite crescer em seu amor, para que venhamos a nos lembrar da nossa realidade. O que nos capacita a subir a escada para casa é perceber que somos um. As diferenças aparentes que nos confrontam são superficiais, pois somos unificados em compartilhar o mesmo sistema de pensamento insano e a necessidade de nos defendermos contra ele. Algumas pessoas de quem gostamos... Desculpa, gente, mais um golinho. Algumas pessoas de quem gostamos nos defendem de maneira boa. Outras, a quem julgamos, nos defendem de maneiras não tão boas. No final, no entanto, todos fazemos a mesma coisa. Lembre-se, o amor e o ódio especial parecem diferentes, mas compartilham o propósito único de preservar nossa culpa à custa de outra pessoa. Perceber a unidade dos nossos egos, portanto, nos permite lembrar da nossa unicidade como o Filho único de Deus. Conforme nós, sem defesas, ressuscitamos nossas mentes santas do inferno do mundo de pecado do ego. Minha nossa, gente, nós finalizamos então a lição 135. Se me defendo, sou atacado. Eu espero que a gente tenha subido mais alguns degraus com essa lição de hoje. Gratidão por estarem comigo até aqui. E a gente se vê de novo amanhã. Grande beijo, boa prática, bom treino. Tchau!